sem mais delongas, vamos dar aqui partida ao evento propriamente hoje, né, sob o tema Ferramentas Inovadoras para a Coleta de Dados Socioambientais. Gostaria de agradecer aos nossos palestrantes de hoje, Gustavo Maia, fundador e CEO do Colab, comunicador social, especialista em criação de soluções colaborativas para governo, pela Universidade de Harvard, pós-graduado no Master em Liderança e Gestão Pública do CLP e com especialização em implementações de políticas públicas pela Universidade de Oxford. E também temos o prazer de contar hoje aqui com a presença de Isabel Opsi. A Isabel é cofundadora da Impulso Gov, que é uma ONG que trabalha com governos para aumentar o uso de dados e tecnologia em políticas de saúde. Ela é graduada em Economia pelo INSPER, mestre em Desenvolvimento Internacional pela Universidade de Harvard e em Economia pela Universidade de São Paulo, tendo tido experiência no governo do Estado de São Paulo e no Instituto Ayrton Senna. Bom, primeiro queria agradecer pelo convite, fiquei super honrada e faz muito tempo já que eu conheço o Inspermetrics, já trabalhei com o Sérgio, com o Geraldo, com o Sandro, então é sempre bom, me sinto de volta em casa. Eu vou compartilhar com vocês sobre um projeto que a gente está fazendo na Impulso, de uso de indicadores de saúde mental, e conectando com o tema, né, de coleta, como que a gente tem usado os dados dentro do governo. Então, eu vou falar um pouquinho da Impulso, sobre políticas de saúde mental, como tem sido o nosso projeto, e compartilhar os aprendizados. Sobre a Impulso, rapidamente, a gente é uma organização sem fins lucrativos, a nossa missão é impulsionar o uso de dados e tecnologia em políticas de saúde, então a gente desenvolve soluções sempre com foco no SUS, para melhorar a qualidade do serviço e com essa visão, né, que para ter um governo mais eficiente, a gente precisa usar mais dados, então a gente entende que, sobretudo em políticas de saúde, existem dados sendo coletados todos os dias, toda vez que uma gestante vai no UBS fazer um pré-natal, isso gera um registro, mas essa informação não é usada pelo sistema de saúde para melhorar a prestação de serviço. Então, para achar a gestante que faltou na consulta de pré-natal e garantir que ela volta lá e complete os atendimentos que têm que ser feitos. Então, a gente está sempre pensando quais dados, quais análises que melhoram a tomada de decisão em todos os níveis, né? Desde o coordenador da rede de atenção primária até ali na ponta o agente comunitário de saúde. A gente atuou muito fortemente no tema da Covid ano passado e hoje a gente tem trabalhado tanto com atenção primária quanto políticas de saúde mental. E aí, durante a Covid, a gente trabalhou com diversos municípios e com governos estaduais. Hoje a gente tem focado só em governos municipais e acaba impactando diretamente, né, todos usuários do Sistema Único de Saúde. Então, vou falar um pouquinho de política de saúde mental. A saúde mental é um problema significativo dentro de saúde pública. Quando a gente decidiu trabalhar com o SUS, a gente foi olhar, né, quais que eram os principais desafios dentro da saúde, e dessa perspectiva de carga de doença, a saúde mental é unânime, assim, é um problema que vem crescendo muito e, na nossa visão, que ainda é muito negligenciado. Tem pouca gente olhando para isso, pouca gente pensando em como melhorar políticas de saúde mental, e isso tem um custo enorme, tanto do ponto de vista, né, pessoal dos indivíduos que têm que lidar com esse problema, mas também econômico, que gera afastamento para o próprio sistema de saúde. Então, a gente entende que é uma área com um retorno de impacto muito grande. Quando eu falo políticas de saúde mental aqui especificamente, sim, obviamente daria para a gente pensar de forma transversal, né? Em saúde mental, a gente pode falar de saúde mental na escola, mesmo na saúde, no SUS, na área da atenção primária, ali na unidade básica de saúde, quando são transtornos mais leves. Mas aqui eu vou estar falando da rede de atenção psicossocial, que engloba os centros de atenção psicossocial, que são equipamentos públicos destinados ao atendimento de pessoas com transtorno mental. Eles são divididos por
ou de forma demográfica, né, tem CAPs para crianças e adolescentes, ou de acordo com os transtornos para álcool e droga, ou a complexidade desses transtornos, os transtornos mais sérios versus os mais leves. Tem outros serviços além do CAPS nessa rede, então serviços residenciais terapêuticos, quando as pessoas têm que ser acolhidas, unidades de acolhimento adulto, ambulatórios de saúde mental. Isso tudo é o que a gente chama de rede de atenção psicossocial. Então, assim, dentro de uma estrutura de uma Secretaria de Saúde municipal, normalmente o que a gente vê tem uma coordenadoria de saúde mental que gere essa rede, né? Gere esses equipamentos e esses serviços. E essa rede dialoga com outras redes. Então, a rede de atenção primária em saúde, que é quem é responsável pelos procedimentos menos complexos dentro da saúde, com muito foco em promoção e em prevenção. Então, é quem cuida das gestantes, dos hipertensos, dos diabéticos, e com certeza, né, tem um diálogo entre a rede de atenção psicossocial, atenção primária, e também com a rede de atenção secundária, que são hospitais e procedimentos mais complexos. E desde a década de 80, né, quando a gente tinha um cuidado com a atenção com saúde mental muito focado na internação das pessoas e uma visão mais hospitalar, a gente se organiza por meio dessa rede com um atendimento que é territorializado. Então, dentro da saúde, existe essa visão de ter um atendimento dentro de um território, entendendo a dinâmica específica desse território e oferecendo serviços que são condizentes com essa demanda. Também multiprofissional, então, o entendimento que a gente precisa de pessoas com diferentes conhecimentos, e aqui, né, a gente vai ter psicólogas, vai ter assistente social, pessoas que cuidam com diferentes expertises, e focado no vínculo com a comunidade. Então, o objetivo aqui, diferente da visão que tem como centro o hospital e a internação, é ter essa pessoa sendo integrada com a comunidade e com isso superando conseguindo ter uma integração com a sociedade mais suave do que isolar essa pessoa do seu território. Então, essa é a dinâmica da rede de atenção psicossocial. E por que falar em indicadores em saúde mental? Então, a gente começou a conhecer mais sobre as políticas de saúde mental e, dentro dessa nossa missão, né, de uso de dados e indicadores, a gente entendeu que isso era um problema, que faltam indicadores para guiar os serviços de atenção psicossocial e, com isso, melhorar a qualidade do serviço. Primeiro, existe um desafio que não existem indicadores de qualidade dentro da rede de atenção psicossocial. Isso, na nossa visão, né, se dá por dois motivos. O tema de saúde mental, ele é menos objetivo, né? Não é assim, é diferente a gente diagnosticar uma pessoa que é hipertensa, que é diabética, que os parâmetros são muito claros, e com isso você diagnostica a pessoa, versus uma pessoa que tem um transtorno, que vai estar dentro de um espectro, e é mais difícil você falar exatamente o que está acontecendo. Esse diagnóstico é mais complexo. E pela maturidade mesmo da política. Então, na atenção primária em saúde, a gente tem diversos indicadores. O percentual de gestantes que completa 6 consultas de pré-natal, o percentual de hipertensos e diabéticos que fazem pelo menos um exame em determinado número de meses. Esses indicadores ajudam a gente a avaliar a qualidade daquela rede de atenção primária. Na saúde mental, quando a gente começou a estudar, a gente viu que isso não existia. Basicamente, os indicadores que são acompanhados são de produção. Então, quantos atendimentos estão tendo feitos, quantas pessoas estão utilizando os serviços da rede. Dentro da gestão, né, pensando nas coordenadoras da rede de atenção psicossocial, convivendo com elas, a gente percebeu que isso tornava muito difícil fazer uma gestão de uma rede sem entender o que está acontecendo. E muitas das discussões das reuniões de planejamento se davam por meio de casos anedóticos, né? Então, ao invés de ter uma visão sobre a rede,
como que a gente está indo, qual CAPES que está indo bem, qual CAPES que precisa melhorar. A discussão vai super para o micro, falar de um usuário específico que está sendo tratado dessa forma, o que a gente faz, e na nossa visão é muito difícil, para não falar impossível, né, você gerir uma rede de forma eficiente sem ter esse diagnóstico objetivo. E isso também recai sobre os profissionais que estão nas pontas. Então, os profissionais das pontas são os profissionais dos CAPs que fazem o registro da informação. Então, são essas pessoas, né, na saúde que estão fazendo a coleta de dados. E quando a gente não tem esse ciclo de dados de forma contínua, né, todo mundo entendendo por que você está coletando dado e usando dado, é muito difícil que as pessoas que estão registrando consigam fazer isso, né? Então, a gente percebia também que tinha uma dificuldade, a cultura de registro ainda com muitos desafios. E aí, qual tem sido o nosso trabalho dentro desse tema? A gente começou a estudar sobre saúde mental e hoje a gente atua junto com a RAPS de Aracaju, e tendo como parceiro o Instituto Cactus, que é um instituto filantrópico que atua exclusivamente com o tema de saúde mental. E o nosso objetivo é alavancar a gestão da rede de saúde mental, fornecendo informação descomplicada e relevante para a tomada de decisão da gestão de serviços. Então, a nossa solução, eu vou contar um pouco mais para frente, primeiro, identificar o que existia de dados, quais são os indicadores, definir os indicadores que a gente quer acompanhar e criar painéis e visualizações que tornem a gestão mais eficiente. Depois, fortalecer a capacidade analítica dessa gestão, então garantir que as coordenadoras dessa rede entendem esses indicadores e concordam com eles, que é o mais importante, né, que elas que têm que usar. E, por último, garantir o uso dos indicadores para tomada de decisão, incluir isso na rotina de trabalho de todos os profissionais. Então, é isso que eu tenho feito, vou contar um pouco mais cada uma dessas etapas. Então, a gente atua em 4 frentes, basicamente. Primeiro, validação e documentação de indicadores. Como eu falei, não existiam indicadores definidos dentro da política, né? Então, é muito clara a diferença com a rede de atenção primária. Na rede de atenção psicossocial, o nosso trabalho, a gente fala que está um pouquinho atrás, porque a gente está construindo esses indicadores, validando, e acho que ainda tem muito espaço para a gente até dialogar mais e pensar como que a gente cria esses indicadores e expande isso para outras redes, né? Porque a nossa visão é muito importante ter indicadores de qualidade. Uma outra parte de engenharia de dados, então, a gente fez um trabalho de entender muito bem as bases de dados e a gente trabalhou só com bases de dados públicas, vou falar mais sobre isso, e com isso construir um painel e uma solução para gestão. A parte de visualização e experiência de usuário, que tem sido bastante intensa, assim, então a gente desenvolve as visualizações, mas testa com as gestoras, porque pelo fato, né, de não existir uma cultura analítica forte, a forma como se apresenta esse dado faz muita diferença, então a forma como elas interpretam, e para a gente é muito importante garantir que elas estão entendendo o que a gente está fazendo, e o estabelecimento dessa cultura analítica, o apoio para as gestoras usarem isso com a rede de atenção psicossocial. Então, a gente tem trabalhado desde março com esse tema e com o município de Aracaju, primeiro num processo de mapeamento dos processos, dos sistemas, das ferramentas de coleta de dados, depois fazendo análises exploratórias com essas bases, entendendo mais a fundo, né, o que era essa visão de sucesso, como que a gente prioriza os indicadores. A gente já criou algumas visualizações, assim, já tem o painel pronto. Hoje a gente está testando isso com a rede, fazendo melhorias, e a nossa visão para esse projeto é expandir. Então, a gente quer atuar com mais municípios e levar essa solução para mais redes de atenção psicossocial. A gente termina o projeto com o Aracaju em dezembro, mas a nossa perspectiva é fazer isso crescer dentro da Impulso, porque, né, a gente entende que é um tema muito relevante.
E aqui sobre a implementação, a gente priorizou o uso de instrumentos de registros que são já utilizados pela RAPS. E por que isso? Primeiro, sim, a gente trabalha muito próximo de governo e a gente entende que já é despendido um custo enorme no registro de informação. Então, a RAS, né, que é a ficha específica para registro dos serviços de atenção psicossocial, que tem essa carinha aqui não muito amigável, ela é preenchida toda vez que alguém faz um serviço dentro de um CAPS. E, na nossa visão, até por isso a missão da Impulso é potencializar o uso de dados e tecnologia, é porque se a gente quiser usar dados dentro de uma rotina, é muito importante entender essas rotinas que já existem e garantir, né, que a gente entra num ciclo de melhoria contínua. Então, certamente tem muitos problemas com a forma como o dado é registrado hoje, e a primeira vez, né, que a gente fala com as pessoas, fala, não, a gente vai usar as bases de dados do governo, sempre tem reações, não, mas vai ser muito subnotificado, mas não dá certo. Mas justamente, dado que isso já acontece, como que a gente trabalha para fazer as pessoas melhorarem esse registro e para confiarem cada vez mais na informação e se guiarem por isso? Então, a nossa visão de sucesso para essa parte de uso de dados é ver o gestor confiando no dado que ele tem e se guiando por ele, porque acho que isso é o mais importante, né? É muito difícil querer trabalhar com dado quando você mostra o dado e fala assim, não, mas isso não é a realidade. Então, a gente, para não ter que desenvolver um processo paralelo de trabalho de coleta de dados, né, dado que a gente quer que isso seja parte da rotina, assim, não é uma vez que a gente vai coletar essa informação, a gente achou muito importante pegar o que já existia. E os dados da RAS são disponibilizados publicamente, eles são anonimizados, mas é possível acompanhar o usuário, né? Você não sabe quem ele é, mas você consegue fazer esse acompanhamento. Então, a gente entendeu que tinha muita coisa que a gente dava para explorar de lá. Também acho que é importante colocar o contexto, né? Quando a gente começou a conversar com a rede, as gestoras não sabiam, por exemplo, nem o número de atendimentos que aconteciam. Então, a gente perguntou, quantas mulheres são atendidas por mês? E a gente percebeu que elas foram buscar esse dado, mandando WhatsApp para todas as coordenadoras de RAPS e fazendo essa conta manualmente. Então, acho que a gente estava num contexto que tinha muito mato alto para a gente trabalhar, para criar essas visualizações mais simples, análises descritivas que já vão gerar muito valor. E dentro desse contexto, usar as bases públicas fez muito sentido. A gente também fez esse trabalho de definir os indicadores de qualidade junto com a rede. Então, a gente não tinha, né, essa visão, o que um CAPS tem que fazer. Então, por exemplo, quantos procedimentos por usuários o CAPS tem que oferecer? A taxa de abandono também, né? Tipo, por quanto tempo, se uma pessoa fica inativa, quando que a gente considera abandono? E essas foram definições que a gente foi construindo junto com a rede, e com isso, aos poucos, a gente está tornando mais claro, assim, o que é qualidade, né? Como que a gente define ali o mínimo de qualidade que tem que ser feito pelos CAPs e tem uma visão não só de produção da rede, mas também da qualidade dos serviços. E aqui estão as páginas que a gente está construindo. Então, a gente basicamente está usando o Google Data Studio, que é uma ferramenta simples de visualização de dados, e tem construído páginas. Aqui é a home principal, né, onde a gente joga os principais indicadores. Depois, uma página de perfil do usuário, uma página sobre o fluxo dos usuários na rede e da interação com outras redes. Tem mais páginas e mais visualizações, mas o nosso objetivo aqui é entregar isso para as gestoras, garantir que isso é parte da rotina, também garantir que o governo internalize isso, né? Também a parte de atualização dessas informações e expandir para outros municípios e certamente, né, fazer melhorias contínuas nas visualizações e até nas ferramentas. A gente começou pelo Google Data Studio
pela simplicidade, porque a gente tendia que, né, para fazer, a gente chama aqui de um MVP, e para o futuro a gente pensa em construir uma aplicação e ter visualizações com menos limitações do que o Google Data Studio permite. E aí vou compartilhar os principais aprendizados. O primeiro aprendizado é sobre o que eu trouxe, né, de como a gente usa os dados que já existem, e aí na saúde tem muita informação, e a gente está num dado muito incipiente. Então, a gente falou small data is beautiful data, porque a gente tem essa base que é, né, usuários por tipo de serviço e CAPs, e só com isso a gente já consegue, por exemplo, construir a taxa de abandono. Então, pegar, né, numa perspectiva de traçar, acompanhar esse usuário ao longo do tempo e criar um indicador de qualidade. Então, de fato, é um ambiente com muitos desafios e sem nenhuma informação, e nesse contexto a gente acha que ali fazer o mínimo, né, fazer análises descritivas, agrega muito valor. Um segundo aprendizado é o que a gente chama de abordagens bilíngues, que a gente não consegue, dentro da Impulso, fazer isso sozinho. Então, foi muito diálogo com a rede, que entende bem o que é o serviço, como que esse serviço tem que ser prestado. Seria impossível para a gente falar, a taxa de abandono do CAPS vai ser definida como o usuário que não aparece no serviço depois de 3 meses, porque isso vem de uma visão das gestoras do que o serviço tem que prover. E essa interação, assim, desde março, a gente conversa com elas semanalmente e valida esse tipo de informação, né? Então, a gente consegue olhar os dados, entender o que dá para fazer, propor indicadores, mas é muito importante essa visão do serviço e do que é qualidade dentro do serviço. E, por último, aqui é realmente um aprendizado, porque isso, eu falaria que assim, a gente nem tinha mapeado tão bem no começo do projeto, é focar nos hábitos e nas situações de uso que já são parte da rotina. Então, é muito importante, né, entender o que a gente quer que a gestora da rede de atenção psicossocial faça com esses dados, né? Que ela leve isso para o CAPS e que ela discuta com as coordenadoras de CAPS cada um dos indicadores para a gente pensar juntos em melhorias. Mas para isso foi muito importante entender, tá bom, quando que essas pessoas interagem? E aí a gente entendeu que existia ali uma reunião do comitê gestor, que todo mundo se reúne, e nessa reunião a gente tem feito dinâmicas. Então, toda semana a gente leva uma dinâmica com os indicadores para gerar reflexão, né, e para pensar em ações a partir desses dados, e entender que esse espaço existia. A gente fez uma viagem de campo, foi lá, participou dessa reunião, ver como essas pessoas interagiam, foi super importante para a gente conseguir garantir que isso estava sendo implementado na rede. Então, esse para a gente foi um aprendizado muito grande. Assim, acho que parte do trabalho é pensar nessas dinâmicas também, né? Não é só entregar o dashboard, mas pensar, tá, como que você vai levar isso para o CAPS e como que a gente vai pensar em melhoria a partir disso. Então, acho que isso é algo que a gente entendeu que a gente precisa até desenvolver mais e fazer mais dentro da Impulso, porque é uma parte crucial do projeto. E com isso eu fecho, queria agradecer de novo, deixar os meus contatos, e aí deixar também o contato do Bernardo, que eu não sei se ele conseguiu entrar, mas ele é o cientista de dados no projeto e ele que fez todo o trabalho de dados e que hoje entende muito bem da base da RAIS. Obrigada, e é isso. Ok, Isabel, muito obrigado pela sua apresentação. Já temos aí algumas perguntas que depois, quando entrarmos na fase de perguntas e respostas, já serão endereçadas. E agora eu gostaria, então, de convidar o Gustavo para a sua apresentação. Lembrando, pessoal, se vocês já quiserem ir postando perguntas aqui no chat do nosso encontro, eu posso já organizá-las para depois passarmos aí aos nossos palestrantes de hoje.
Por favor, Gustavo, uma palavra. Oi, Geraldo, vocês estão me escutando bem? Tá tudo... não tá? Sim. Beleza. Primeiro, obrigado pelo convite, um prazer enorme participar. Eu tive um período em que estudei no INSPER, fazendo a pós-graduação, no CBA, e foi muito legal. E uma pessoa de Recife, que mora em São Paulo, sempre morei perto do INSPER, então sempre estive muito perto do INSPER, adoro tudo que está relacionado sobre, e por isso foi um grande prazer estar aqui. O que eu trouxe hoje, eu vou falar sobre o Colab. O Colab é uma startup, uma empresa nascida no Brasil. Eu sou recifense, mas moro em São Paulo aqui há um bom tempo. São Paulo é uma empresa... o Colab é uma empresa paulistana, e a gente vem trabalhando com relação entre cidadãos e governos pelo Brasil. Tem uma série de trabalhos interessantes, e eu trouxe, Geraldo, o que eu trouxe não foi uma apresentação. Eu não sou, acho que, tão qualificado como o Bel, que organizou tudo bonitinho, ficou de um jeito legal. Eu trouxe um monte de coisa para tratar isso aqui bastante como um bate-papo e, enfim, colocando alguns casos e algumas coisas do que a gente está fazendo. Só um adendo rapidinho. Um grande abraço a Bel, uma pessoa maravilhosa, eu acho que super competente. E, Bel, por favor, vamos trabalhar juntos, porque eu acho que a gente tem algumas coisas legais para fazer. Essa é a Ana Cláudia, uma cidadã. Como boa cidadã, ela usufrui dos serviços da prefeitura e sempre tem uma opinião para tornar sua cidade melhor. Ela divide sua opinião com suas amigas, sua família e até nas redes sociais. Mas tem um limite, que faz com que a opinião da Ana Cláudia seja só mais uma opinião. Esse é o Ricardo, o gestor da cidade. Como um bom gestor, ele tem um balcão de serviços para oferecer para cidadãos e cidadãs como a Ana Cláudia. Mas também tem um limite, que impede sua visão de enxergar as demandas da cidade e a opinião da Ana Cláudia. O Colab existe para expandir esses limites. Serviços digitais para o cidadão, com controle, inteligência de dados e tecnologia. Agora, a Ana Cláudia pode reportar uma demanda, opinar em uma consulta pública, agendar uma vacina e até pagar seu IPTU pelo aplicativo Colab. É o cidadão no centro da mudança. Já o Ricardo acessa painéis de controle e gestão da sua cidade em tempo real, com dados coletados e apresentados com inteligência por um time de especialistas multidisciplinares. É o gestor com visão além do alcance. Com o Colab, a opinião da Ana Cláudia vira ação e o olhar do Ricardo expande dos limites físicos para o digital. Bem-vindo ao Colab, o governo digital expandindo limites. O que a gente tem aqui, então, pessoal? A gente está falando de uma ferramenta que é uma plataforma onde cidadãos, por um lado, vão entrar, e, pelo outro lado, a gente tem governos. E aí eu gosto de primeiro trazer essa visão bem simples, porque as possibilidades que surgem a partir disso são enormes. A gente tem desde... o Colab ele nasce muito voltado a uma vertical de zeladoria urbana. Acho que até posso contar um pouco o meu lado um pouco pessoal de por que a gente começou por aí. Mas, no fim das contas, o Colab ele acaba se expandindo e virando um grande balcão digital de prefeituras, principalmente. A gente tem governo estadual e tal, tem outros clientes, mas basicamente prefeituras pelo país. E aqui a gente tem grandes cidades. A gente tem Teresina, Recife, Maceió, Aracaju, Niterói, Santo André, Palmas, enfim, tem grandes cidades. E imagina, então, essa ferramenta sendo uma ferramenta onde tem milhares, centenas de milhares de cidadãos por um lado, e tudo isso a gente está conectando com a prefeitura pelo outro lado. Trazendo essa visão, dá para ter um pouco de ideia de, cara, e como é que a gente vai pensar, então, em desenvolver políticas públicas com o cidadão, por um lado, como é que a gente presta serviços melhores para o cidadão, e tudo isso vira dados e vira estudo para que a gente coloque do outro lado, para dentro do governo, uma gestão um pouco mais eficiente, melhor, e com base nesses dados, nessas evidências, para a gente colocar isso de volta para o cidadão. Um pouco do porquê de onde a gente veio, eu vou mais uma vez compartilhar minha tela toda, e vou
e vou dividir com vocês aqui. Aqui é um pouco do que é o Colab, é uma apresentação simples também, mas que vai passando um pouco do que é que tem de pensamento por trás. A gente olha primeiro que existe uma grande mudança no cenário de uma maneira geral, desde o lado do cidadão, enquanto os cidadãos estão cada vez mais utilizando ferramentas digitais e a gente usa aplicativo para uma série de coisas. Pelo outro lado também, e apesar do Colab ser uma empresa que nasceu em 2013 e vem trabalhando com prefeituras desde 2013, a gente vai olhar aqui os últimos 2 anos, principalmente, a gente tem visto o governo se digitalizar mais do que nunca. Na verdade, já faz um tempo, acho que tem todo um trabalho no Brasil e obviamente que no mundo primeiro, de como o governo vai se digitalizando, mas nos últimos 2 anos a gente tem sentido isso de um jeito muito forte, obviamente que desde a pandemia, que fez com que o governo tivesse que se acelerar para se digitalizar muito mais, há, por exemplo, a lei do governo digital, que tem ajudado já governos a terem essa visão mais clara de que o governo digital é fundamental. A gente, enquanto ferramenta, a gente nasce para resolver algumas dores muito fortes que são desse mercado como um todo. Então, existe um grande problema em governo, que é natural, existe em vários lugares, mas existe uma grande dor que é relacionada à tecnologia. Eu acho que para todo mundo, para todo brasileiro, a gente tem um pouco de noção de que, cara, falta tecnologia, até o que Bel trouxe aqui, como ela traz, de como as coisas são feitas dentro de uma prefeitura, como números são levantados, a gente vê que falta tecnologia ali por trás para conseguir fazer gestão dessas coisas. Por um outro lado, também falta consistência. O que é que a gente entendeu muito? Assim, a gente já trabalhou com mais de 100 prefeituras pelo país, então a gente está bem espalhado, tem prefeituras de norte a sul, de leste a oeste do país, a gente tem cidade pequena, cidade grande, mas uma das coisas que a gente percebe também é que falta um quê de consistência de gestão de aprendizado. Então, a gente vê uma cidade querendo resolver um problema de um jeito e outra cidade, elas não trocam o suficiente para que essa cidade consiga resolver as mesmas questões de um jeito um pouco mais fácil. Então, a gente colocando um pouco nesse centro aqui de contato entre cidades, a gente consegue trazer uma boa consistência nesse aprendizado. Tem outro ponto fundamental também, que é a velocidade. Para uma prefeitura ter o Colab, lançar o Colab, é muito rápido. Então, para vocês entenderem um pouco, a gente vai fazendo investimento nessa plataforma, ela vai ficando uma plataforma cada dia mais robusta, e aí, na hora de lançar numa cidade, em 30, 60 dias, está lançado numa prefeitura. É muito diferente de se uma prefeitura quiser fazer uma ferramenta própria, que ela vai ter que desenvolver, que vai ter que juntar um monte de coisa. Não, a gente já está pronto e consegue colocar isso para rodar muito rápido. E um outro ponto é que obviamente, um mercado e a gente atua muito baseado em leis e tem uma série de regulações em que a gente tem coisas simples que eu acho que estão de uma maneira geral para todo mundo, mas desde respeito ao LGPD em absolutamente tudo. Como é que a gente gera esses dados por lado do cidadão, mas também como é que a gente gere dados que são públicos, que a população traz e a gente leva isso para dentro do governo. Um dos pontos que faz com que a gente olhe muito bem, eu acho que para todo mundo que está aqui isso é meio que óbvio, mas até quando eu trago esses slides e isso aqui enquanto apresentação um pouco, porque é para todo mundo cair na real enquanto o mercado de governo e o mercado público é um supermercado, é um mercado gigante que a gente deve atacar. O brasileiro, ele usa o governo bastante. E quando a gente pensa, e eu trabalhando numa startup que faz relação entre obviamente, investimentos e como é que a gente capta investimento, isso aqui é um slide que eu falo muito e que dá muito bem com o investidor, por exemplo. Quando a gente vai dizer que 71,5% da população usa serviço de saúde apenas pelo serviço público, que tem 50 milhões de pessoas na assistência social, que 80% do ensino médio é só feito através da educação pública, que 42% das pessoas usam transporte público todos os dias e que a gente tem trilhões ali em impostos e taxas, isso significa que esse é um mercado extremamente importante. E o Colab que a gente olhou foi, cara, como é que a gente consegue fazer esse balcão que ele vai conseguir olhar para todas essas verticais, fornecendo serviços públicos melhores. A gente tem, então, para vocês entenderem de um jeito bem simples, esse app, por um lado, uma plataforma que é um super app,
por um lado, pelo outro lado a gente tem uma plataforma de governo, eu vou entrar daqui a pouco para mostrar rapidinho para vocês, e o cidadão centrado ali. O aplicativo, ele funciona super simples, então tem uma série de coisas. Imagina que é um super balcão, né? A depender da cidade que você está, obviamente, se vocês baixarem aqui em São Paulo, você não vai ter, porque a Prefeitura de São Paulo não está dentro. Então, você não vai ter diversos serviços. Mas se você for para Santo André, por exemplo, que é a cidade aqui na região metropolitana, você já vai ter uma série de serviços ali dentro que você vai podendo colocar. Mas, basicamente, alguns serviços relacionados a serviços urbanos, então, desde zeladoria urbana, né, de tapa-buraco, iluminação e coisas do tipo. A gente tem, por exemplo, em vários municípios do país, todo o agendamento de vacina de Covid sendo feito por dentro do Colab. A gente tem aqui em Santo André, por exemplo, você podendo pagar taxas e impostos por dentro do Colab. E a gente traz também toda uma camada de decisões democráticas, então PPA, orçamento participativo, revisão de plano diretor, vários processos participativos que eles são mais comuns de serem feitos, inclusive de forma analógica, a gente traz isso para o digital, para dentro do Colab, e trabalha também com uma camada de consultas públicas muito simples, assim, de decisão sobre qual é o público que deve ter na praça, na frente da casa da pessoa, sei lá, qual é a banda que deve tocar no show, ou, por exemplo, a gente teve... eu vou contar isso um pouco mais na frente. Pelo outro lado, então, o aplicativo está pelo lado do cidadão, pelo lado do governo, e aí eu acho que tem tudo a ver com o papo de hoje, muita ferramenta de gestão de dados, incrível, assim, de ferramenta de gestão muito forte para tudo quanto é demanda que está chegando, porque não é sobre escutar a população, é sobre escutar e prestar serviço, de fato, para a população. Então, tem muita ferramenta de dados de gestão, desde uma ferramenta online que eu vou mostrar para vocês, até um aplicativo que a pessoa da prefeitura, que é responsável por tapar buraco, recebe, que o prefeito, os secretários da prefeitura, por exemplo, eles têm dados da cidade acontecendo em tempo real, há ferramentas de mapa incríveis e tal. Aqui um caso bem específico relacionado a Niterói, isso esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ele é um gráfico de novos usuários do Colab em Niterói, e tem muito a ver com a expansão do Colab enquanto era uma ferramenta de zeladoria urbana e passou a ser esse super app, esse super balcão da prefeitura como um todo. A gente começou esse ano com 30 e poucos mil usuários na cidade de Niterói. Niterói, só para fazer uma frente, para quem não sabe, Niterói tem em torno de 500 mil habitantes, mais ou menos, 400 e tantos mil habitantes. A gente tinha cerca de 30 mil habitantes ali. Desde 2017 a gente tem contrato lá, então, de 2017 até aqui, mais de 65 mil questões urbanas foram publicadas, então, buraco, a iluminação, a poda de árvore, e resolvidas pela prefeitura. Então, por toda a ferramenta de gestão. E aí a gente começou a mudar bastante, a virar esse super app nesses últimos tempos. E aqui esse é um caso bem emblemático de uma tomada de decisão com base em participação do cidadão. Não é um orçamento participativo, não é um PPA, não é uma participação densa, mas ela é uma participação que eu acho muito importante enquanto criação de uma cultura de participação pelo lado do cidadão e de tomadas de decisão por parte do governo através de dados. O que é que aconteceu? Todo mundo deve ter acompanhado durante a Covid aqui nesse ano, a gente teve a morte do ator Paulo Gustavo, um cara super conhecido, super respeitado de Niterói, um cara que amava Niterói, falava muito de Niterói, morava em Niterói, inclusive. E na hora que teve a morte dele de Covid, a prefeitura tomou uma decisão de, cara, a gente queria prestar uma homenagem, e aí resolveram trocar o nome de uma rua. Uma coisa bem simples. Eles fizeram várias outras ações também em homenagem a Paulo Gustavo, mas essa foi a primeira, muito de imediato. O que é que eles fizeram? Ao invés do prefeito dar uma canetada, de mandar do executivo mandar para a Câmara para ser votado a mudança dessa rua, eles, não, peraí, primeiro vamos perguntar se a população está afim de fazer isso, lançam uma consulta para mudar o nome da rua, e o que é incrível disso é que 35 mil pessoas respondem em menos de 48 horas. Então, muito rápido, muito ágil, e a prefeitura ali deu 90 e tantos % de pessoas a favor. A prefeitura consegue, e aí sim manda para a Câmara um projeto para alteração do nome da rua, mas com base na população. E aí, para vocês entenderem, isso a gente está olhando para só pessoas que podem votar dentro de Niterói. A ferramenta em si ela tem uma série de camadas de poder votar só em Niterói. A gente hoje, por exemplo,
pode ou não, a depender da consulta que vai ser feita, validar todos os dados, se as pessoas são reais ou não, valida na Receita Federal. Absolutamente toda participação ela pode ser registrada em blockchain, isso faz com que dê uma segurança muito grande nessa participação, e por aí vai. Mas essa é uma ferramenta de participação, eu vou falar mais sobre isso. E a gente tem, por exemplo, o agendamento de vacina de Covid sendo feito todo por dentro da plataforma. A gente tem mais de 200 mil pessoas que já agendaram só por dentro do aplicativo. Hoje a gente tem mais de 130 mil pessoas, o que dá mais de, sei lá, ali estava 25, e já passou de 133 mil pessoas, eu acho, e quase 30% da população. Isso acontece em Niterói, mas acontece em Recife, em Santo André, em Mesquita. A gente tem cidades pequenas, as cidades grandes, de norte a sul do país. Uma coisa super importante, o Colab acaba sendo uma ferramenta única, então, em todas as cidades, isso aqui são propagandas das prefeituras, falando, baixem o Colab, que é nosso aplicativo e tal. E aí, enfim, tem uma série de reconhecimentos e tal que passaram, que a gente vem tendo em muito tempo. Eu vou colocar mais um videozinho aqui para vocês assistirem, que conta um pouco mais do que é o trabalho dentro dessas prefeituras em si. Mais que um aplicativo, mais que um serviço, oferecemos um programa completo. Juntamos tecnologia de última geração com uma metodologia testada, aprovada e co-criada com gestores e cidadãos. Junte a isso um time de especialistas multidisciplinar para entender, desenhar e implantar o programa para as necessidades da sua cidade e pronto. O Colab está pronto para fazer gestor e cidadão se ouvirem, trocarem, colaborarem. O programa busca a inovação do relacionamento com o cidadão, oferecer um balcão de serviços digitais e criar uma cultura de participação digital. Para isso, temos uma equipe de especialistas em coletar, interpretar e usar dados a favor da mobilização e engajamento do cidadão e capacitar lideranças para montar e sustentar uma governança ativa e participativa. O Colab foi criado a muitas mãos. Nosso time conversou durante quase 10 anos com mais de 5 mil gestores públicos do Brasil inteiro, centenas de milhares de cidadãos, e desenvolveu um laboratório de aprendizado contínuo para criar o melhor programa para você e sua cidade. Colab, a cidade na palma da sua mão. Então, uma das coisas que eu também acho que é super importante é que quando a gente está falando sobre o Colab enquanto uma ferramenta, mas a gente tem no time da gente gestores públicos de vários lugares do país. A diretora responsável por atender as prefeituras é uma ex-secretária da prefeitura de Maceió, e presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente tem pessoas que trabalham na prefeitura de São Paulo, no governo do Espírito Santo, no governo do Rio Grande do Sul, na prefeitura do Recife, enfim. Então não é só sobre tecnologia, mas é sobre como a gente se transforma numa super ferramenta de gestão pública, para a gestão pública. Então, olhando ali, uma das camadas mais simples de como a gente usa dados para isso é a de zeladoria urbana. Estou dando play aqui só para vocês verem como é uma publicação, né? Então, você está ali no meio da rua, você baixa o aplicativo, você está com o aplicativo na mão, eu tenho um buraco na rua, eu vou escolher lá a localização, obviamente que eu pego minha localização onde eu estou nesse momento, a pessoa vai lá, coloca o endereço qual é, tem uma série de categorias, aqui a gente tem umas 80 categorias, e aí para vocês entenderem, tem muita coisa assim, e tem muita inteligência artificial olhando por trás, verificando. A gente tem hoje uma inteligência artificial que verifica a foto e a categoria, ver se é real mesmo. Apesar da gente colocar, obviamente, para a prefeitura tomar essa decisão, a gente já indica a ela o que é que tem, se essa categoria está condizente àquela foto que está sendo colocada pelo cidadão ou não. Tudo isso para melhorar a gestão de uma cidade, para fazer com que a prefeitura consiga tapar buraco mais rápido, por exemplo. Então, o jeito de publicar é muito simples, é assim, e aí a pessoa publica lá, mas o que é que acontece? Pelo outro lado, isso vai bater numa ferramenta de gestão. Eu estou entrando aqui no ambiente da prefeitura de Niterói, isso é um ambiente replicado,
E tudo que as pessoas publicam, então todas aquelas publicações, elas caem dentro de uma ferramenta de gestão. Isso aqui eu vou dar um exemplo, sei lá o que é, um buraco que o Rodrigo publicou. Tudo isso cai dentro de uma gestão de workflow, então está como pendente ainda. Isso foi publicado. Todas essas coisas aqui estão acontecendo, essas daqui, pelo menos de cima, estão todas acontecendo hoje. A prefeitura vai receber isso aqui, ela vai conseguir ver os detalhes, obviamente, tudo que está acontecendo, e ela encaminha internamente para cada parte da prefeitura. Enfim, pode imprimir, pode gerar OS. Isso pode ser enviado para um aplicativo que está na mão da pessoa responsável para tapar buraco. E isso vai seguindo todo um workflow dependente, encaminhado em atendimento, atendido e resolvido. E essa relação, existe, obviamente, uma relação interna da prefeitura, de como é que uma demanda dessa ela corre internamente, mas a gente tem também tudo sendo respondido para o cidadão. Eu peguei aqui aleatoriamente uma de buraco na via resolvida. Eu vou abrir aqui. Isso aqui eu estou fazendo tudo na hora, tá? Então, se tiver um grande problema aqui, a gente vai achar junto. O que é que aconteceu aqui? Dolores publicou há 3 dias só, faz 3 dias que Dolores publicou. Boca de Lobo do Quebrada, fica em frente ao posto não sei das quantas. Isso aqui tem um mapa que a prefeitura pode ver, só clicar aqui, ela vai visualizar no mapa e tal. O que é que aconteceu? Isso aqui a prefeitura, foi Jennifer que recebeu, mandou uma mensagem para Dolores dizendo que estava sendo encaminhado internamente. Jennifer mandou encaminhado, mandou para Ana Lúcia. Uma cidadã apoiou esse negócio, Ana Lúcia botou entendimento, aceitou, Ana Lúcia atendido, e aí foi serviço executado, a prefeitura voltou lá para Dolores, informando que o reparo foi realizado no local. Agradecemos sua colaboração. Agora, imagina isso com 70 mil publicações e coisas acontecendo na cidade o tempo inteiro. A gente vê isso o tempo todo, o tempo inteiro essas demandas vão sendo resolvidas. Se eu clicar aqui para ver no mapa isso é capaz de dar um pau da quantidade de coisas que tem. E a prefeitura vai fazendo gestão com base em tudo isso. O que é que, pelo outro lado, o que é que acaba acontecendo? Vai virando ferramenta de gestão muito forte. Isso aqui é um relatório que a gente chama de rápido, um relatório de desempenho da prefeitura, é super antigo aqui, estou mostrando só para ilustrar. Esse é um relatório automatizado que vai para os principais gestores da cidade, periodicamente, de tempos em tempos, e ele vai dar um status geral de atendimento da prefeitura. Estou falando aqui só de zeladoria urbana, tá? Então, quantas publicações foram resolvidas de acordo por cada secretaria, quanto o status no período do mês vigente, isso aqui era outubro de 2018, isso aqui já foi melhorado muito, esse relatório, mas é um relatório que ainda continua sendo super atual. Isso aqui vai virando ferramenta de gestão para a prefeitura, de acordo com cada categoria, a gente mede, e aí é super legal, a gente tem usado muito Behavior Science para apontar questões de tempo, quando passa de um relativo tempo, muda a cor para a pessoa da prefeitura que está responsável por aquilo ali, para que ela haja mais rápido. A gente faz muita comparação. Então, se Geraldo é responsável por tapar buraco na zona norte da cidade e Geraldo tem uma média de 22 dias de resolução de demandas que chegam para ele, quando uma demanda de tapar buraco na zona norte chega para Geraldo e passa dos 22 dias, fica vermelho e Geraldo aquilo ali começa a contar um pouco contra o tempo de Geraldo. Tudo isso vai fazendo com que as prefeituras consigam resolver demandas e consigam atender a população de um jeito muito mais rápido. E aqui vai caindo, tá? Aqui vai secretaria. Eu não vou passar para vocês, mas só quando eu passo a página aqui eu vejo. Esse relatório tem 444 páginas. Por quê? Porque ele vai secretaria, vai de acordo com cada departamento, como é que estão todas as demandas naquele período para cada departamento. Obviamente que tudo isso vai descendo para todo mundo. Esse é um trabalho relacionado... Só uma pergunta, Geraldo, como é que eu estou de tempo aqui? Eu tenho mais... Quanto tempo? Você tem mais 10 minutos, Gustavo. Beleza, tranquilo, obrigado. Então todo esse lado de zeladoria urbana, a gente foi trabalhando e vem trabalhando cada vez mais, continua usando isso de um jeito muito claro, mas a gente também
acaba usando o Colab, e aí, mais uma vez, entendo o Colab enquanto uma ferramenta que ela pode entrar muitas coisas. Então, desde do lado de zeladoria urbana, a, por exemplo, isso aqui é de agora. Palmas dá a volta por cima. A prefeitura preparou a cidade para a retomada com crescimento em ritmo acelerado. Mas para a capital de todos os tocantinenses continuar mudando e ser o que você sempre quis, precisamos de você, que é palmense de coração. Participe da construção do PPA, o plano plurianual que define os investimentos prioritários para os próximos 4 anos. Sabe o CMEI que o seu filho estuda? Ou aquela praça que você sempre vai? Pois é, vieram do PPA, o asfalto novo, as moradias para quem precisa, tudo isso está no plano plurianual. O planejamento é amplo e contempla áreas como educação, saúde, infraestrutura, economia, habitação, lazer e tudo mais que podemos sonhar, planejar e realizar para a nossa cidade. A Prefeitura de Palmas faz a sua parte, colocando em prática o planejamento, mas queremos ouvir você para juntos criarmos o melhor para o nosso futuro. Baixe o aplicativo Colab e participe. Prefeitura de Palmas com você, dando a volta por cima. Isso aqui, para vocês entenderem, é a prefeitura chamando a população para participar do PPA. A gente tem um trabalho, e aí eu vou abrir ele aqui rapidinho, que é um trabalho que a gente faz com a ONU relacionado a cidades sustentáveis. Então, imagina, e aí vou pedir desculpa que minha esposa está aqui com meu filhote bebezinho, que eles estão saindo para ir no médico daqui a pouco, mas enquanto desde cidades, obviamente, elas fazem consulta públicas e perguntam à população, a gente tem esse trabalho com a ONU Habitat, que é relacionado a cidades sustentáveis, onde existe uma consulta, e aí eu vou pedir para vocês que baixem o aplicativo Colab e entrem na consulta, vocês vão ver lá que é uma consulta relacionada a cidades sustentáveis, que está acontecendo todos os anos. Isso aqui, desde 2018, essa consulta é aberta, e ela pergunta à população sobre questões relacionadas à sua cidade. Aqui eu estou passando porque eu quero chegar nos resultados do Brasil, por exemplo. Então, a gente tem, todos os anos, cerca de 10 mil pessoas participando, pelo menos. Nesse ano aqui, que foi 2018, teve 9.606 pessoas. Essa consulta ela se repete praticamente igual todos os anos. Então, a gente está criando uma grande base de dados de comparação de um ano para outro. Esse ano, eu acho que o grande desafio vai ser ver quais são os impactos da pandemia relacionada à percepção das pessoas da cidade. E toda consulta, toda pesquisa está dividida em vários eixos. Então, desde perguntas relacionadas a acesso ao transporte, adaptação às mudanças climáticas, construções sustentáveis e resilientes, espaços públicos, habitação e serviços básicos, impacto ambiental das cidades, prestação de contas, proteção de patrimônio, resiliências a catástrofes, transparência, urbanização inclusiva sustentável, vida urbana. Isso aqui vira uma série de dados, de informações, e aí um parêntese aqui, então, inclusive depois, a gente tem todo esse conteúdo aqui, ele está aberto dentro do site do Colab, no blog da gente, blog.colab.re. Se vocês pesquisarem lá consultas cidades sustentáveis, vocês vão achar. Se não acharem, de qualquer forma, podem entrar em contato comigo. Isso é um livro, a gente fez um livro, ele tem um livro PDF, mas a gente, inclusive, imprimiu esse livro, fez algumas centenas de exemplares e distribuiu na mão de prefeitos e prefeitas das principais cidades que tiveram respostas dentro do Colab. Então, por exemplo, o Juiz de Fora foi uma delas, Teresina, na época, Recife, São Paulo, ministros, governadores e tal. E aí a gente vai, com base na população, dando as impressões para as pessoas de como é que está, de qual é a percepção em relação às cidades. Dito isso, vou para um último caso, que esse é um caso, eu acho que é bem emblemático, tem muito a ver também, e por isso que eu tentei dar esse olhar de que o Colab ele acaba servindo para muita coisa, porque uma vez que ele é uma ferramenta que está na mão do cidadão e está dentro da gestão, o que é que acontece? Por exemplo, no ano passado, começou a pandemia. Esse vídeo aqui é de 20 de março de 2020, tá? Então, acho que ele é bem... se eu não me engano, acho que o dia que a gente fechou tudo aqui em São Paulo, o escritório, então foi dia 16. Então, isso aqui é dia 20 de maio ou 20 de março do ano passado. Pessoal, aqui é o Onício. Eu estou falando de Zurique, na Suíça. Eu sou pesquisador da Universidade de Zurique. E, bom,
todo mundo está acompanhando essa situação do coronavírus. E aqui a Suíça é um dos 10 países. O que é isso aqui? Isso aqui é o Onício Leal. O Onício é um brasileiro, é pernambucano também. Eu acho que ele tem esse pedigree qualificado de ser pernambucano. Mas o Onício, ele é um biomédico, ele é mestre e doutor em saúde pública e ele está fazendo pós-doutorado, né? Fazendo pesquisa na Universidade de Zurique. E o Onício é um cara muito ligado à saúde pública, obviamente, e ele tem um trabalho relacionado à vigilância participativa, que é o quê? Que é como é que você faz trabalho na vigilância epidemiológica a partir das pessoas. O que aconteceu? Bateu pandemia dia 16 de março, sei lá, 15 de março do ano passado, chega muito forte no Brasil. A gente coloca dentro do Colab, dentro do aplicativo, um questionário sindrômico simples, onde perguntava como é que você está se sentindo. E as pessoas ali respondiam se ela estava se sentindo bem, se sentindo mal. Não era, e aí eu acho que eu acabei estudando bastante sobre vigilância participativa em si, não é sobre dar diagnóstico às pessoas, mas é sobre pegar essas informações de forma participativa e eu vou contar o que é que a gente fazia por trás. As pessoas diziam como é que elas estavam se sentindo e aí vai perguntando ali de acordo com os sintomas das pessoas. E aí, por trás disso, no fim, nada mais do que dizia se a pessoa tinha alguma chance de estar com Covid de acordo com os sintomas, obviamente que ficava vermelhinho e mandava ir direto. A gente acabou colocando, inclusive, uma ferramenta de teleconsulta por trás. Quem tivesse possivelmente ou que tivesse com sintomas de Covid podia abrir uma teleconsulta gratuita com um médico lá na Universidade de Pernambuco que ia atender as pessoas para isso. Mas o mais importante em relação a dados, o que a gente estava fazendo aqui por trás, a gente rodava uma série de algoritmos epidemiológicos para entender para onde a epidemia estava indo no território. Então, o que acaba acontecendo? Acho que é até fácil de explicar, não sei se alguém já trabalhou com isso especificamente, mas quando a gente tem a Covid, por exemplo, você vai começar a sentir sintomas, você vai até bate no posto de saúde, mas o posto de saúde manda você voltar para casa, não tem teste o suficiente. Então, essa pessoa possivelmente já está com Covid, já está transmitindo, mas ela ainda não virou um número, né? Porque ela ainda não foi um caso confirmado de Covid. Então, existe um gap muito grande de tempo, enquanto você consegue saber se pessoas estão possivelmente infectadas com Covid e, de fato, essas pessoas estarem com Covid, estarem hospitalizadas, e aí é que elas vão virar um número. O que é que a gente fazia? Com base nessas informações, a gente rodou uma série de algoritmos epidemiológicos por trás para identificar, e aí a gente trabalhou com algumas cidades especificamente. Vou pegar aqui o caso de... Isso aqui já é Teresina? Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui é Teresina. A partir daqui é Teresina. A gente começa a avaliar e a entender onde a doença está indo no mapa. Isso aqui é um mapa, eu acho que está tão antigo isso aqui que eu acho que deve ter perdido o mapa que está por trás, mas isso aqui eram pessoas reportando sintomas de Covid em Teresina. O que está verde são pessoas sem sintomas, o que estão vermelhos são casos confirmados, casos suspeitos e graves, e isso a gente conseguia, inclusive, olhar o deslocamento dessas pessoas com base nos reportes, e a gente conseguia informar que uma pessoa com Covid tinha passado perto de outra, e mais do que isso aqui é um trabalho sendo feito para a Prefeitura de Teresina especificamente. A gente conseguia predizer, na verdade, com cerca de 10 a 15 dias de antecedência, para onde a epidemia estava indo na cidade, para onde a doença estava indo na cidade territorializada. Isso a gente fez uma série de reportes e a gente começou a indicar para as prefeituras onde elas deveriam fazer os testes. E aí, com isso virou um paper, depois eu mando para Geraldo. Isso é um paper que enfim, um paper, cara, foi bem surreal, assim, o que saiu disso tudo. No fim das contas, a gente conseguiu fazer a prefeitura fazer os testes em locais com mais de 80% de precisão, enquanto a prefeitura estava loucamente jogando o teste para todo lado e sem saber para onde a epidemia estava indo. Então, esse é o tipo de trabalho que dá para fazer com base em dados, com base em uso de uma plataforma como o Colab. A gente trabalha muito forte com políticas públicas, então eu tentei aqui nessa conversa passar de buraco na rua, a participação do cidadão, a Covid no meio da pandemia, mas é porque
a gente vai crescendo cada vez mais e mais serviços públicos sendo disponibilizados e, ao mesmo tempo, a gente está trabalhando com muitos dados e muitas informações para que consiga fazer com que governos trabalhem de um jeito muito melhor. Acho que é isso, Geraldo. Espero que tenha dado para o gasto e estou completamente aberto a perguntas e dúvidas e tudo mais. Ok. Muito obrigado, Gustavo. Bastante interessante também a sua palestra. Eu, por conta aqui uma questão de horário, né, e percebendo aí que o Gustavo é um pernambucano paulistano, eu gostaria de começar aqui chamando um convidado especial de hoje, que é o professor Sandro Cabral, aí um baiano paulistano, não é isso? E ele vem trazer uma pergunta aqui, algumas colocações, mas nada a ver com as rivalidades regionais, futebolísticas e tudo mais. Sandro, por favor. Até porque não tem rivalidade, porque Pernambuco é muito melhor. Então não tem rivalidade nenhuma, assim. Tô brincando. Obrigado, bom dia. Vocês conseguem ver que o bom do pernambucano é a humildade e a autoestima, né? Esse é sempre bom. Mas é sempre assim, viu, pessoal? É sempre assim. A maior avenida reta do mundo, né? O maior carnaval do Norte e Nordeste. Adoro sua terra é maravilhosa. As nossas são maravilhosas. Muito obrigado, tô brincando aqui. Mas aí, Bel também é baiana honorária, que sempre está aqui em Busca Vida, sempre encontrando com ela aqui na Bahia. Muito obrigado, Gustavo, adorei a sua apresentação. Obrigado, Geraldo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Sandro Cabral, eu sou professor titular do INSPER e também faço parte do INSPER Metrics ao longo dos últimos anos. E as duas apresentações foram muito oportunas, né, no sentido da questão da coleta de dados, né. Bel, quando começa, a plataforma de Bel a gente já conhece há um certo tempo, já, né, mas o que ela emblematiza ali, para mim, Bel, quando você pega o caso de Aracaju, da rede de atenção de saúde mental, é que não tem indicador pronto, tem que sentar, trabalho de formiguinha, construir um indicador, fazer um indicador relevante que faça sentido ali, né? E a ferramenta que vocês desenvolveram, elas ajudam muito. E, Gustavo, parabéns pela ferramenta, muito interessante mesmo. Eu acho que tanto no seu caso quanto de Bel, a gente tem um espaço aí para trabalhar com esse tipo de ferramenta para avaliação de política pública, para saber, cara, o que se quiser saber ali, o que você falou, você vai de buraco de rua até parque, então isso é para a questão da avaliação de política pública, mas tem uma questão que eu acho que, não sei se vocês já pensaram, mas eu vendo de vocês dois aqui, tem uma questão para o desenho de política pública. Tomando todo o cuidado com a questão de proteção de dados, que isso é importante, e acho que hoje em dia a gente já tem mecanismo para lidar com isso. Tem uma questão que pode ser potencializada na ferramenta de vocês, que é a questão do desenho de política pública. Ou seja, o governo supõe que uma prefeitura ela queira desenhar um processo de coleta seletiva de lixo. A gente sempre fala disso, né? Mas no final custa dinheiro, isso custa, e a população tem que mudar comportamento e, eventualmente, pagar por isso. Tá? Então, é complexo e por isso que a gente se fala muito e a gente tem muito pouco iniciativa de coleta seletiva de lixo, em que pese todos os compromissos que a gente tem aí em relação a questões socioambientais. O aplicativo de vocês, aí no caso de Gustavo, vai ser muito claro para mim, o prefeito pode, por exemplo, chegar e fazer um experimento, uma survey experiment. Você faz alguns nudges em que você estimula determinados comportamentos, você olha as respostas, como você falou, você teve lá 35 mil respostas em 48 horas. Eu não espero que você tenha um nível de engajamento tão grande na plataforma de cidadãos, mas vai ter um número suficiente para, por exemplo, fazer heterogeneidades. Aí você pode fazer políticas públicas direcionadas. Olha, nessa região aqui existe maior propensão a pagar, essa tem maior propensão a colaborar. Ou seja, se tem uma série de informações. Eu pego o exemplo de coleta seletiva de lixo aqui, que é uma coisa, um evento banal e que está no colo de municípios. Mas a ferramenta de vocês permite, além da questão da avaliação de política pública, o desenho de política pública. Então, governantes podem desenhar e pilotar antes, e usar o app para pilotar isso. Se você sabe em que circunstâncias essa política pode ser mais palatável para a população, de que maneira isso pode afetar grupos de forma heterogênea.
Então, de toda sorte, pessoal, acho que esse encontro aqui é um encontro magnífico que a gente pode potencializar essa experiência. Então, Bel e Gustavo, né, parabéns, assim, contem com a gente aqui na academia, a gente está aqui para isso, a gente tem a vantagem, né, a gente não é consultor, a gente não tem interesse, não, a gente quer estudar, e a gente vive de dados. Então, esses dados, a gente trabalha com nossos alunos de mestrado, né, alunos de doutorado também, para poder fazer pesquisa com base em evidência. Então, conte com a gente aqui para que a gente puder avançar. Então, obrigado a vocês, obrigado, Gustavo, pelo seu tempo, obrigado, Bel, saudade aí de encontrar aí nos corredores da vida, Bel conhece há um certo tempo, e Geraldo, obrigado pela oportunidade de fazer essa abertura aqui para os debates. Ok, Sandro, obrigado. Vamos começar, então, vou abrir aí para a Isabel e para o Gustavo, se eles quiserem fazer alguma réplica em relação às colocações do Sandro, e, na sequência, passamos aí para as perguntas dos participantes da edição de hoje. Bel. Legal, Sandro. De fato, a gente se cruza bastante. A última vez foi no aeroporto de Salvador. A gente pensou muito no começo onde a gente queria atuar, né? A gente está hoje muito focado no monitoramento. Entendo que tem um espaço para trabalhar com intervenção, que entendo que você chamou, né, desenho da política. E eu acho que é um caminho natural para a gente. Então, a partir do momento, né, que a gente consegue acompanhar, medir como que melhora esses indicadores. Mas o que a gente pensou lá atrás a gestão está trabalhando com a luz apagada, assim, ninguém tem ideia do que está acontecendo. E aí, se a gente for trabalhar no desenho de uma intervenção, sim, a gente não vai conseguir medir, porque é isso, assim, tinha muitos desafios anteriores. Então, foi uma decisão bem intencional de organizar, e entendo isso, está muito alinhado, né, com o trabalho que vocês fazem no Inspirometrics, né, de pensar teoria de mudança, indicadores. E a gente achou que o melhor caminho para começar era criar, né, esse monitoramento, e a partir disso pensar tipo, o que precisa em termos de intervenção para melhorar, como que a gente repensa. Assim, acho que um desafio grande na rede de atenção psicossocial é a integração com as outras redes, né? Porque tem muita coisa que poderia ser tratada na atenção primária, casos mais leves e que não precisa ser encaminhado. Então, acho que é algo que certamente a gente quer trabalhar no futuro, em termos de intervenção, né? Como que você garante que a atenção primária pegue esse caso mais leve e encaminhe o que funciona ou não funciona, como que você sensibiliza as pessoas para esse acolhimento de casos mais leves. Mas para a gente parecia muito difícil fazer isso sem ter um mínimo ali de estrutura de acompanhamento. Então, eu concordo muito, assim, acho que é uma discussão que a gente sempre tem, tá? A gente vai entregar um dashboard, o que acontece depois, e acho que o caminho é isso, né? A gente pensar que desenhos, que intervenções que fazem esses indicadores melhorarem. Legal, obrigado, Bel. Gustavo. Professor, a gente tem vários casos de, assim, Niterói é uma cidade, só para vocês terem ideia, é uma cidade que eu gosto de usar como exemplo. Esse ano, eles já fizeram mais de 25 processos participativos por dentro do Colab, o que é um número absurdo, assim, desde... Ali eu trouxe esse caso do ator Paulo Gustavo, que é um caso emblemático, assim, mas formulação de política pública mesmo, o plano de mobilidade sustentável da cidade, eles, para começar, consultam a população sobre uma série de temas. Depois disso, tem uma série de ações que são desenvolvidas e perguntam e avaliam, a população avalia o que é que achou de uma série de colocações feitas. Né? O meu ponto é muito mais sobre a gente quer estar muito próximo da academia também. Eu acho que até usar essa oportunidade, a gente, enquanto Colab, para vocês entenderem o que é o time da gente. A gente é um time de, sei lá, não tem... Está crescendo bastante, mas ainda não tem nem 50 pessoas. Mas, obviamente, tem um time de tecnologia super importante. A gente tem um time de gestores públicos mesmo, tem planejador urbano, tem um monte de
tem um monte de gente que foi trabalhando em prefeitura, em governo estadual, como secretário, como subsecretário, como diretor, como um monte de coisa. E esse é o time da gente, que a gente fica batendo... É engraçado o nosso trabalho, que a gente fica batendo na porta da prefeitura e dizendo, prefeitura, vamos fazer um trabalho agora sobre tal coisa. Então, a gente é muito aberto e as prefeituras que trabalham com a gente tem uma abertura muito grande com elas para propor coisas, propor soluções, cara, vamos fazer um trabalho relacionado a isso aqui. Eu vou te dar exemplo. Esse que eu mostrei ali do Onício, relacionado à vigilância participativa em saúde, a gente colocou para rodar nas prefeituras do dia para a noite, porque tinha um pesquisador por trás e a gente sabia o que fazer com aquilo, seria bom. Então, a gente é totalmente aberto a isso. Hoje a gente está trabalhando com um pessoal de uma instituição, a gente tem um investidor que é americano, que é a Luminate, e eles têm uma relação muito, muito próxima com uma série de institutos nos Estados Unidos, e um deles é a Ideas 42. Desculpem, pessoal, é meu bebezinho aqui, Lucas. Esse aqui é Lucas, ó. A coisa mais linda do mundo. Quem sabe faz ao vivo, isso aí. E assim a vida. Vai ser essa favor. Vai lá. Participação especial no evento de hoje, Gustavo. Participação especial. Tem toda a pinta de torcedor do esporte pelo choro dele. Mas vamos eu vou te dizer uma coisa, Sandro. Eu sou morador de São Paulo desde 2014, mas em dezembro eu voltei para Recife para ele nascer lá em abril, e aí agora eu estou de volta em São Paulo, entendeu? Ele é recifense também. Entendo isso. Tem nada com a irmã aqui, Zé. Muito gosto, isso aí, importante. Mas a gente trabalha com a Ideas 42, por exemplo, que é uma instituição que saiu lá. Eu não sei se o Bel conhece também, enfim, os caras estão lá. São americanos, mas eles, para esse lado de zeladoria urbana, eles trabalham com nudge, ciência comportamental muito forte, e escolheram Colab, escolheram uma ferramenta na Índia, uma ferramenta na África do Sul, para a gente trabalhar com nudge para melhorar a gestão. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso mais uma vez? Isso, a gente chega, bate na porta da prefeitura, que é cliente da gente, a gente tem um grupo de pesquisadores incríveis aqui, querendo fazer um trabalho. Vamos? Eles topam, a gente, óbvio que topa, tudo que a gente quer é fazer esse tipo de coisa acontecer. Então, eu queria colocar aqui o Colab como um campo, inclusive, para experimentos. Porque se a gente tiver o ok da prefeitura, óbvio que a gente precisa, e eu acho que o Bel também tem essa mesma visão, a gente precisa estar lá dentro, cara, a gente consegue fazer trabalhos incríveis. A ferramenta vai ser o Colab, ela está feita, está pronta, e a gente consegue fazer muita coisa. Então, estou aqui colocando a gente totalmente à disposição para evoluir sobre isso, inclusive. Ok, então, obrigado, Gustavo. Então, vamos lá, pessoal. Não sei se o Sandro quer fazer alguma colocação final, ele tem que sair para um outro evento agora. Tem seleção do doutorado agora, 10h30. Não, é só agradecer mesmo, Geraldo. Pô, bacana, parabéns pela condução. Gustavo, Bel, super legal de vocês. Demais aqui, o INSPER está à disposição de vocês, né? Tem um espaço aberto e o que nos une aqui é trabalhar com base em evidência, pessoal. Então, acho que vocês têm esse espaço aqui para poder ter essa reflexão, e espero que para o ano a gente consiga fazer presencial, né? Porque o Bel tá aqui na Bahia é bom, mas o contato aí com a turma é legal. E Gustavo, eu não tive a coragem que você tem de me mudar para São Paulo, então eu não tenho maturidade ainda para fazer esse passo, então eu continuo indo e vindo, né? E na pandemia eu estou direto aqui. Então, hora dessa em São Paulo a gente se encontra aí, foi um prazer, viu, Gustavo? Ok, então, obrigado, Sandro. Então, vamos dar sequência agora. Então, eu fui agrupando aqui as perguntas para passar aos nossos palestrantes, e eu agrupei 3 primeiras perguntas ou colocações aqui para colocar para a Isabel. Primeiro, a Patrícia pede que você confirme o nome da plataforma que vocês usam na Impulso Gov para a captura de dados. Aí a Adriana pergunta como que é feita essa captura de dados a partir das bases do governo, ou dos governos, né? E, por fim, aqui, colocação da Frederica, você mencionou muito mais dados para a gestão geral dos centros, né? A pergunta é, vocês também trabalham com informações sobre o encaminhamento dos pacientes para os profissionais dos centros? Então, acho que são 3 perguntas aí para a Isabel começar. Acho que as primeiras sobre a ferramenta que a gente usa, entendo que é da onde a gente puxa os dados, né?
E aí tinha aqui, peguei do slide aonde a gente puxa e que ferramentas a gente usa. E se tiver mais dúvidas, por favor, que me mande, e aí eu mando para o Bernardo, que é o cientista de dados, porque eu não vou saber responder para além disso, mas o que eu sei é que a gente pega a base da RAIS, né, que é dos serviços da atenção psicossocial, é uma base que é atualizada todo mês, mas está sempre olhando para o passado, então tem uns 2, 3 meses de atraso, mas mesmo assim a gente consegue construir os indicadores ali para o acompanhamento da gestão. Então, é uma base que tem informação, é microdada no nível do indivíduo e atualizada com uma frequência mensal, então não é algo, né, que tem que atualizar cada ano, e aí com isso a gente consegue já fazer um monitoramento. E aí, sobre a segunda pergunta, sobre seu foco na gestão ou ter dados de encaminhamento dos usuários. Então, a gente está trabalhando nesse projeto com o que a gente chama de dados públicos, né? Então, eles não são anonimizados, não são identificados, e a gente pega em base de dados públicas, e a gente acha aqui, nesse caso, né, que a gente consegue agregar bastante valor. A gente decidiu ir por esse caminho por 2 motivos. Primeiro, pensando em escala, né? Se a gente for levar isso para outros lugares, a gente tem acesso a essa informação. Segundo, mais específico, Aracaju usa um sistema de prontuário privado. Se a gente fosse trabalhar com dados administrativos lá, ia ser um trabalho muito grande de entender a infraestrutura e as bases de dados dentro desse sistema privado, que não necessariamente a gente iria replicar em outros municípios. Então, a gente decidiu, depois de olhar as bases de dados públicas, entender que tinha uma frequência de atualização, que tinha informação no nível de indivíduo, que a gente conseguiria acompanhar isso, a gente achou que nesse projeto esse caminho era mais seguro para o longo prazo. Então, isso limita, né? Porque sim, a gente pega e agrega essas informações no nível da gestão e não consegue ir no nível tão individual. Mas a gente entende que tem um caminho dentro da saúde para a gente trabalhar com o que a gente chama de dados administrativos, que aí sim tem informação no nível do indivíduo, porque basicamente, né, quando a gente pega a informação agregada no nível do município, nas bases de dados públicos, tudo isso ali na ponta foi um registro no nível do indivíduo, isso foi sendo consolidado e é disponibilizado pelo Ministério. Na atenção primária, a gente tem um sistema de informação, que é o ESUS, que é utilizado por todos os municípios para enviar informação para o Ministério da Saúde. A gente tem trabalhado com alguns municípios, e aí né, a gente assina acordo de cooperação, assina termo de responsabilidade em relação ao uso de dados, consegue acessar esses dados e ter informação mais desagregada no nível do indivíduo, que permite fazer análises muito mais pontuais, né? Desde mapear o indivíduo no território, então ter o endereço do indivíduo permite ter uma visibilidade do território, até o exemplo que eu tinha trazido, né? A gente poderia buscar quem são as gestantes que não fizeram pré-natal, com isso fazer busca ativa para essas pessoas específicas. Então, ter esse olhar no nível do indivíduo permite, basicamente, a gente olhar para frente, né? Acho que nesse projeto aqui a gente está olhando para o passado, fazendo monitoramento de indicadores no nível mais agregado. Quando a gente tem informação no nível do indivíduo, a gente pode, já garantir essa melhora do indicador, entendendo que não está dando certo hoje. É mais complexo, certamente para onde a gente quer caminhar, mas acho que é muito uma construção, assim, né? Então, nesse caso aqui, como a gente não tinha nem os indicadores básicos, a gente entendeu que fazia sentido começar nesse nível mais agregado. Então, acho que só para fechar para a pergunta, a gente não tem informação do nível que indivíduo que foi encaminhado, porque a gente não consegue isso, né? Está anonimizado e com esse atraso. Mas essa informação existe, dá para ser mapeada, e acho que com o nosso amadurecimento, nosso conhecimento da rede de atenção psicossocial, a gente caminha para trabalhar com essa informação também. Ok, obrigado, Bel. Vamos passar um segundo bloco de perguntas aqui, e acho que dessa vez mais direcionadas ao Gustavo, né?
A Janaína pergunta como se dá a coleta de informações de pessoas em situação de vulnerabilidade nas localidades atendidas aí pelo Colab. Um segundo ponto associado, e talvez essa você não responda, mas a Patrícia pergunta qual é o custo do Colab para as prefeituras e órgãos públicos, né? Mas ela se coloca à disposição aí porque gostaria de participar na mobilização com prefeituras para o uso de ferramentas como o Colab. E, por fim, eu gostaria de colocar uma pergunta minha. Você estimulou que todos baixem o Colab para participar aí dessa consulta do programa da ONU, né, sobre cidades. Basta baixar o aplicativo e você imediatamente consegue chegar na pesquisa? Como que é isso? Vamos lá. Vou começar respondendo pela tua, Geraldo. Tem inclusive um link que eu posso colocar para vocês que não precisa baixar o aplicativo, que é consultas.colab.re/cidades-sustentáveis. Mas pode ir por esse link, eu te mando. Ou então é baixar o aplicativo. Na hora que você baixar o aplicativo, vai ter um onboardingzinho no aplicativo, vai explicar como é que funciona, aquela coisa toda. Assim que você estiver logado, você vai ter um negócio, tem uma pesquisa, cidades sustentáveis, vai estar na primeira página assim, do aplicativo, você consegue fazer. Aí eu vou juntar, pegar a tua, e agora eu vou para a primeira, relacionada à vulnerabilidade. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas qualquer coisa, quem perguntou também, inclusive, pode abrir o microfone aí para falar. Mas sobre cidadãos em vulnerabilidade, o que é feito? A gente está falando de uma plataforma tecnológica, né? Está falando de um negócio que smartphone, então tem uma série de desafios aí que são de alcance para as pessoas, né? De como é que a gente faz que mais pessoas consigam alcançar. Eu tenho uma tese até baseada em muito do que vejo, que cada dia mais a gente está mais digital, cada dia mais, óbvio que a gente tem que fazer com que mais pessoas tenham acesso o tempo inteiro. Hoje o desafio não é nem ter smartphone, por exemplo, hoje o desafio é muito mais ter dados, mas a gente não consegue descer lá na ponta ainda na pessoa que tem, sei lá, a pessoa mais vulnerável já não consegue descer. E aí o que é que a gente faz? A gente incentiva e trabalha com a ferramenta por trás para que a prefeitura consiga alcançar. Então, vou fazer um exemplo a plataforma de consulta pública, que é essa que foi usada para PPA, para plano diretor, para uma série de coisas. A gente tem uma plataforma que a prefeitura, ela com tablets, ela vai batendo de porta em porta. Então, a gente já fez coleta dessa forma. Vou dar exemplo da revisão do plano diretor de Teresina. Era assim, tinha uma van, uma adesivada de van participativo, a prefeitura, com pessoas da prefeitura, que elas iam em locais de pessoas em vulnerabilidade para elas terem o input dessas pessoas e elas faziam ali uma série de cadastros relacionados a isso para sair a resposta no final. Então, o desafio é muito grande. A gente hoje, por exemplo, está trabalhando um totem para colocar em estabelecimentos públicos para que as pessoas consigam acessar serviços sem precisar ter smartphone. A gente ainda não conseguiu. Esse é um desafio que eu quero resolver há um bom tempo, porque um dos problemas, o maior problema não é ter smartphone, é acesso ao smartphone. O maior problema é ter acesso a dados. As pessoas não têm acesso a dados. E aí tem uma forma de você fazer isso, que é você bancar dados. Então, a gente bancar os dados numa cidade para que as pessoas consigam usar o Colab. O problema é que é muito caro, muito, 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 muito caro. A gente ainda não conseguiu arrumar uma solução que fosse financeiramente viável para isso. E aí eu vou para a pergunta do meio, que é relacionada ao preço. Eu fiz sem querer, mas eu acho que acabou saindo direitinho uma resposta atrás da outra. Eu não tenho problema nenhum em falar preço, inclusive os contratos são públicos, obviamente, os contratos que a gente tem com a prefeitura. Vamos lá, a gente tem contrato que é de 80 mil, 70, eu acho, 80 mil reais por ano em Jacobina, no interior da Bahia. Lá, Sandro deve conhecer Jacobina, 70, 80 mil reais por ano. Então, dá 6 mil reais por mês. A gente tem contratos que são com capital, com Recife, por exemplo, que é hoje a cidade com a maior população que a gente tem dentro, tem 1,5 milhão de habitantes, custa 500 mil reais por ano. O que é que isso tem por trás? Tem toda a plataforma e tem um time, assim, a gente, agora na pandemia, obviamente que a gente parou, mas
time da gente voa até as cidades e senta e faz reunião, e a gente acaba sendo um time dentro da prefeitura. No fim das contas, e aí o preço da gente é extremamente barato em relação a qualquer outra ferramenta similar que vai ser desenvolvida. Então, vou dar um chute aqui, o Colab tem 20, 30 milhões de reais investidos nessa única ferramenta, nessa única metodologia. Jacobina contrata por 70 mil por ano, com o serviço incluído, e por aí vai. Então, a gente tem uma vantagem que é ser um software as a service, que é a visão, vou traduzir isso aqui como Netflix. A gente pagava R$7 em cada filme que a gente ia alugar por 24 horas, 48 horas e tal, e eis que por R$29,90 a gente tem 1000 séries e filmes à disposição da gente. Por que isso aconteceu? Porque alguém colocou essas coisas todas na nuvem e distribuiu de um jeito diferente, em que, tendo 1 milhão de pessoas pagando R$29,90, paga essa conta, diferente de cada um tendo que ter o seu CDzinho e levando e trazendo e por aí vai. Então, a conta do Colab é meio que essa. A gente, comparativamente a qualquer plataforma desenvolvida para qualquer cidade que seja similar ao Colab, a gente é muito mais barato. Assim, a última coisa, comparando, a gente tem um cliente no Rio de Janeiro, que é Mesquita, que paga R$180 mil por ano. Uma cidade com o mesmo porte, no mesmo estado do Rio de Janeiro, resolveu fazer uma plataforma tipo o Colab. Ele copia várias coisas da gente, assim, do Colab, que foi o primeiro a nascer disso, mas ela custa 4 milhões por ano. E aí isso aqui foi um pregão presencial que abriu o envelope lá e ganhou a empresa de uma pessoa que tinha acabado de fazer empresa e tal. É 180 mil versus 4 milhões, é 32 vezes mais barato por ano. Só para vocês terem uma ideia. Ok, então, obrigado, Gustavo. Vamos aqui mais um bloco de perguntas. A Ana Maria pergunta, né, no caso do Colab, aí, de eventuais dados identificados dos usuários, como o Colab trata isso em relação aí à Lei Geral de Proteção de Dados. Uma outra questão, e cai um pouquinho no que o professor Sandro Cabral colocou, como o Colab pode ser usado para o planejamento de políticas públicas. Pergunta aqui da Ana Paula. E, por fim, uma provocação aqui do Jorge Felipe, muito importante, né? O Colab, eventualmente, pode ser usado de forma indireta para fazer sondagem eleitoral ou ajudar em campanha, né? E se vocês têm algum cuidado com esse tipo de questão. Maravilha do mundo. Vamos lá. Vou começar pela do planejamento. Ela é utilizada para planejamento de diversas formas, principalmente para consultar a população sobre planos. Então, vou dar mais um exemplo, mais um case está acontecendo agora. Nesse exato momento, o Rio Grande do Sul ele tem a chamada consulta popular, que é tipo um orçamento participativo do governo do estado, que existe há 30 anos. Nada mais, até o ano passado, sempre foi uma pesquisa, uma consulta onde abria-se lá uma série de projetos e as pessoas votavam de acordo com isso. Esse ano, a pedido do governo, do governador, primeiro, estão usando o Colab esse ano, diferente dos outros anos, e a gente fez uma etapa preliminar, que é a população, qualquer pessoa de qualquer cidade, de qualquer local, eles podiam dar ideias. Então, eles tinham 11, 12 eixos, temas, sei lá, agricultura, esporte, lazer, infraestrutura, enfim. Qualquer pessoa de qualquer lugar podia dar ideias, essas ideias iam para um feed, outras pessoas podiam comentar em cima, tinha upvote, downvote desses comentários, tudo isso ia sendo trabalhado ali, os mais engajados. Uma vez, aí isso foi no mês passado, passou um tempo aberto, tiveram mais de 1000 propostas da população, o governo pegou essas propostas, as mais votadas, elas foram estruturadas pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento Econômico, viraram propostas que agora, eu acho que nessa semana que vem, entram para votação agora para todo mundo poder votar. E aí é super interessante a ferramenta que desde a ideia, da concepção da ideia, já dizia, de acordo com a localização que a pessoa estava, quanto ia ter disponível de recurso para aquilo ali, para que a pessoa não desse, vou chutar aqui, R$1 milhão disponível, mas eu quero fazer um foguete que vai levar para Marte. Pô, isso aí não vai dar. Mas é uma coisa meio viajada assim, mas dá para as pessoas terem um pouco mais de noção de orçamento também. Então, Colab é usado muito para planejamento, vale demais. Sobre LGPD,
a gente assim, antes da lei estar em vigor, a gente já estava trabalhando, porque primeiro que você tem a lei europeia, que é a base bastante da LGPD, a gente já vinha olhando para isso, e a gente tem um cuidado muito grande, porque, óbvio, a gente vê que situação maluca, é o empreendedor maluco da história, que é se meter numa relação entre cidadão e governo, que é complexa, que assim, as pessoas não confiam no governo, lá vai a gente querer se meter nesse meio aqui. Então, a gente preza muito por esse tipo de qualidade de informação, de respeito às regras. Então, LGPD para a gente é básico. Óbvio que as pessoas dão os dados dela, a gente está entrando com um negócio agora para você poder pagar impostos e tal, que se você quiser, você vai colocar seu cartão de crédito para poder pagar os impostos. Ah, que maravilha! Obviamente que tudo isso é criptografado. A gente tem toda a segurança dos dados, por um lado, que é um negócio fundamental para a gente, e em tudo a gente tem é um negócio que nenhuma plataforma tem. A gente tem nível de compliance de acordo com cada atividade que você faz. Então, por exemplo, se você vai publicar um buraco, convenhamos que ninguém precisa dar informação de nada demais sobre um buraco, né? Além do próprio buraco. Beleza, então não precisa de informação que Geraldo nasceu em tal ano, não precisa de nada disso. Mas para participar de uma consulta pública, depende, do ator Paulo Gustavo, Geraldo basta estar dentro da localização, então ele vai autorizar isso aí, ele vai, sei lá, é importante para a prefeitura, para ela conseguir mandar para o projeto de lei para a Câmara, ela tem um pouco mais de informação sobre, sei lá, idade, bairro, não sei o quê, e aí ela vai pedir a Geraldo só dá se quer, se quiser, e aí segue. Ou então a gente chega no caso mais pesado, que é agora o da consulta popular no Rio Grande do Sul. Os dados das pessoas é CPF, os dados são verificados na Receita Federal, tem título de eleitor e os dados são verificados no TSE, e tudo registrado em blockchain. Obviamente que as pessoas vão dando esses dados e vão autorizando o uso desses dados, mas por quê? Porque em tempos de urna eletrônica ou voto impresso ou sei lá o quê, a gente teve que fazer um tipo de participação muito segura. Então, sim, respeito ao LGPD, absolutamente tudo, as pessoas vão autorizando de acordo com suas necessidades e por aí vai. E aí cai para a última pergunta, que eu acho que também respondi um pouco sobre campanha política. Assim, pode ser usado para campanha política. O que é que a gente pode fazer nesse aspecto? Eu, inclusive, o meu passado, Gustavo, eu fiz campanha política. A ideia de Colab surge, inclusive, numa campanha política em 2012. De lá para cá, eu não trabalhei, obviamente, mais nenhuma campanha política, porque uma coisa não pode ter relação à outra. A gente é uma ferramenta para a gestão de uma cidade, para uma prefeitura. Então, entrou em contato um candidato a não sei das quantas. A gente não fala com... Assim, a gente fala de fazer uma apresentação, obviamente, do Colab, mas a gente não dá dados ou não dá gestão para candidatos, nem nada disso. Só quem pode gerir as informações do Colab na cidade são as pessoas da prefeitura daquela cidade. Então, isso é de um jeito muito claro, porque não tem, não, vou ser candidato na cidade de São Paulo. Vocês têm muito dado de São Paulo. Então, e aí? Deixa eu comprar os dados, isso não existe. A gente só trabalha com o governo. Então, isso faz com que a gente afaste. Agora, sobre se uma pessoa, o prefeito da cidade de Niterói, vou dar um exemplo aqui, o prefeito da cidade de Niterói, ele pode usar o que está ali para a campanha política dele, ele vai usar porque ele usa, obviamente, tudo que ele usa. Toda a informação que ele tem como gestor da cidade, ele diz, eu fiz tal coisa, isso custou tanto, a gente atendeu tantas pessoas, porque ele tem essa informação. Mas o Colab, inclusive, assim, nada muda no ano eleitoral para a gente. No ano eleitoral municipal, nada muda. A única coisa que a gente faz é, candidatos vão falar com a gente, óbvio que a gente apresenta, porque teve candidato que foi para, eu me lembro, na prefeitura de Florianópolis, os candidatos a prefeito, no debate da Globo, um disse, eu vou usar o Colab, e o outro, eu também vou, porque o Colab é isso, o outro também não. No fim das contas, ninguém usou, tá? Continua sem Colab lá em Florianópolis. Mas é isso, a gente se afasta totalmente dessa questão da campanha em si. Ok, então, vamos aqui para uma última pergunta, e se houverem outras perguntas depois, vocês podem postar aí, eu encaminho aos nossos palestrantes. Mas é uma pergunta ainda sobre o Colab. O Cleiton pergunta se existe alguma experiência do uso da ferramenta no contexto de instituições privadas, independente da área de atuação, para monitorar, avaliar as ações dessa entidade.
Cleiton, pergunta, é uma levantada de bola quase. A gente está com um trabalho muito incrível e eu acho ele incrível pela solução que a gente deu para empresas de utility companies, então empresa de energia, saneamento e tal. A gente está trabalhando com duas de energia nesse momento. A EDP, que é a empresa de Portugal de energia e que eles têm a concessão do Espírito Santo e aqui de Guarulhos e algumas cidades aqui, e a Neo Energia fazendo um trabalho na CELP. O que é esse trabalho exatamente? Ele é muito legal porque a gente está usando ele como base para levar para prefeituras, para o governo. Essas empresas elas têm um problema muito sério de deslocamento improcedente de equipe de rua. O que é que acontece? Uma pessoa liga lá e diz, tem um fio caído aqui na calçada. A empresa de energia, ela é regulada e tal, ela tem que mandar uma equipe até o local rapidamente para poder ver o que é aquele fio ali. E mais de 80% desses deslocamentos são improcedentes. Quando ele chega até o lugar, ele olha e, é fio de telefone, e volta para casa e teve um custo absurdo. Vou dar um exemplo, dentro de uma cidade como Guarulhos, o custo de equipe de deslocamento da EDP é de cerca de 3 milhões de reais por mês. Então, você tem aí a ideia do que é. O que é que a gente fez? A gente disse, não dá para a pessoa ligar e aí a empresa dizer, não, baixe meu aplicativo e publique lá, isso não vai acontecer. Então, o que é que a gente fez? A gente inverteu a lógica de como a gente podia ter uma informação qualificada. Quando uma pessoa liga e essa informação chega na central de operações dele para deslocar uma equipe até o local, a gente procura o usuário mais próximo, eles colocam na ferramenta da gente, procura-se o usuário mais próximo e diz, Bel, tem um fio para você ver aí perto de você. Ela vai, aí abre tipo um mapinha para ela chegar até lá. Quando ela chega perto do lugar, tem uma série de, fica a tantos metros de distância, tire foto assim, 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 assado, e você vai ganhar de 20 a 50 reais. A gente fez uma Little Economy por trás e está pagando as pessoas para fazerem qualificações dessas informações. É incrível para a empresa de energia, é ótimo para a população. Então, no mês passado, na região metropolitana de Vitória, ali Serra e tal, no Espírito Santo, teve uma pessoa que ganhou mais de 2 mil reais só fazendo isso, recebendo demanda da DP e indo atrás, e o cara é um motoboy e tal, e o cara saiu fazendo isso. É melhor do que fazer rápido a vida. Ao invés de ganhar 7 reais para passar 2 horas fazendo feira, ele está ganhando 20, 30, 40, 50 reais para tirar uma foto. Então, é um negócio super legal. E por que a gente fez? A gente sempre teve um sonho de fazer isso com empresas privadas desse jeito, mas a gente queria trazer isso para dentro do setor público. Porque no dia que a gente ligar isso ao 156 da prefeitura, a gente vai fazer a prefeitura diminuir absurdamente o custo dela de deslocamento improcedente também para poda de árvore, para tapa-buraco, para um monte de coisa. Então, é um objetivo da gente baixar custo de prefeitura de uma maneira geral. Não vamos pagar, provavelmente, o cidadão, como a gente paga com a empresa de energia, mas isso tudo é dentro do mesmo produto, é dentro do mesmo aplicativo. Então, isso vai juntando e dá um mix bem interessante, assim. Perfeito, então. Muito obrigado, Gustavo. Antes de passar aqui as palavras finais dos nossos palestrantes de hoje, eu gostaria de dizer que já está publicado aí no chat aqui do nosso encontro o formulário para escolha, sugestão de temas para os encontros da Oficina de Impacto do próximo ano. Então, gostaria de lembrar que é muito importante a participação aí de todos vocês, porque isso que nos sinaliza os temas aí de maior interesse no ecossistema aqui de medição de impacto. Então, eu gostaria novamente de agradecer a Isabel, ao Gustavo, pela gentileza da participação deles, muito legais as respectivas falas, e gostaria de abrir para as colocações finais aí, começando pela Isabel. Obrigada, Geraldo. Queria agradecer também a oportunidade. Acho que para mim é incrível estar aqui falando sobre o trabalho da Impulso, junto com o Gustavo, que eu admiro bastante também, faz bastante tempo. Vou passar rapidinho pela pergunta do Frederico só para fechar. A aceitação dentro do governo é muito boa, assim, a gente trabalha juntos e as pessoas sentem falta, né? Acho que a gente que é embaixador desse tema de usar dados no dia a dia sente que tem resistência, mas no fundo você poder medir o seu trabalho, você conseguir direcionar esforços é muito positivo, assim. Então acho que é uma resistência às vezes mais cultural e mais de não saber por onde começar do que é uma resistência ideológica e não aceitamos trabalhar com dado.
E acho que isso, enfim, queria deixar como uma mensagem final positiva de que dá para trabalhar com dados do governo e a aceitação é positiva e no final, né, acho que todo mundo quer ter esse tipo de ferramenta. Vou deixar meus contatos também, se eu não tiver respondido alguma dúvida, e fico super à disposição para continuar a conversa com o Inspermetrics, com o Colab e com todo mundo que está aqui. Ok, então, Bel, muito obrigado. Gustavo. Acho que primeiro eu queria agradecer, Geraldo, pelo convite, a todo mundo que está aqui. Eu me empolgo, eu falo com um pouco de energia, assim, porque eu adoro do fundo do meu coração que a gente faz. Eu acho que empreender um negócio como o Colab é um negócio tão desafiador, a gente tem 8 anos e meio já de história, e é muito desafiador, é muito difícil pagar conta no fim do mês, é super complexo, como é que vende para governo e tal, é um negócio super, super difícil, e se não tivesse, eu acho que esse amor e um espaço como esse aqui, onde a gente debate de um jeito bem aberto, onde tem gente querendo participar e querendo ajudar, a gente não tinha conseguido. Eu acho que financeiramente existiam outras possibilidades, sei lá, eu adoro empreender, poderia ter empreendido em outras coisas, mas não tem nada que me dê mais prazer do que trabalhar com política pública, dados, tecnologia, fazendo isso, cara, olhando na ponta a diferença que está fazendo na vida das pessoas. Isso para a gente é muito, muito legal. Então, eu queria agradecer o espaço. De verdade, eu coloco totalmente à disposição a academia, o INSPER em si, para a gente trabalhar junto. Eu acho que a gente tem que tomar um café, Geraldo, qualquer dia desse, marcar, eu estou aqui pertinho, vamos marcar, tomar um café e tentar fazer um negócio qualificado, trazer estudante, abrir estágio, pô, sou totalmente aberto a isso, a gente está crescendo bastante e vale muito a pena a gente crescer com as melhores pessoas sempre que estão dispostas a trabalhar com a gente. Então, um agradecimento geral, também junto com o Bel, só respondendo aqui, falando sobre se o governo gosta, o governo adora, seja quem for. Eu acho que talvez só, não sei se tem, é difícil ter algum aqui, mas só um bolsonarista muito maluco para não gostar de dados e só na terra plana que isso não é bom. Fora isso, todo mundo gosta. É óbvio que é difícil, é óbvio que todo mundo tem medo, é óbvio que... mas faz parte da gente ir lá, empurrar e saber colocar também essas coisas para acontecer. Bel, prazer enorme, um beijo, adoro você sabe disso. Vamos trabalhar junto. E para todo mundo aqui, um grande abraço. Obrigado pela oportunidade. Meus contatos estão aí, meu e-mail, meu LinkedIn, então. Perfeito, então, Gustavo. Obrigado novamente. Estamos super abertos. Vamos agilizar logo esse café aí, agora que né, os encontros presenciais estão voltando a ser possíveis, né? E gostaria de falar, várias pessoas aqui mencionando da empolgação aí dos palestrantes, e acho que esse é um aspecto bem interessante, né? Trazer aqui palestrantes com esse nível de empolgação de Bel, de Gustavo, para os temas aqui ligados à questão de medição de impacto. Então, novamente, muito obrigado, Bel, Gustavo, obrigado aí a todos os participantes. Eu peço que vocês respondam a pesquisa, né, o formulário está aí no chat, sobre escolha de temas para as edições do próximo ano. Gostaria também de agradecer a equipe do Inspermetrics, que cuida da organização aqui do evento, ao pessoal que carrega o piano, então Carolina e Amanda, e gostaria também de agradecer a equipe de eventos do INSPER, na figura da Maiara, que também nos dá todo o suporte aqui para a realização do evento. Então, muito obrigado, pessoal. Nos vemos no ano que vem, possivelmente, provavelmente de forma presencial. Um abraço, bom dia.